Amados, vamos fazer a leitura na palavra. Eu queria que você ficasse em pé e abrisse no texto sugerido para a temática desta nossa AGO, que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 21, ainda que o texto escolhido esteja dos versos 12 ao 16. Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9, a palavra diz assim: O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. E empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, porque já cantamos e o Senhor tem falado conosco. Lemos a tua palavra e o Senhor está falando conosco. Oramos e o Senhor está falando conosco. Ó Deus, que coisa boa é servir a um Deus que é vivo e que é presente na nossa vida. Ó Deus, que a tua palavra realmente encontre lugar para frutificar no nosso coração. Ó Deus, e que nesse tempo a gente possa aprender ainda mais, nesses dias de Assembleia Geral Ordinária da nossa convenção. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Amém e glória a Deus. Tome seu lugar. Por favor, meu bem, antes de eu passar para o cerimonial aqui com a pastora Alfa Monteiro, eu gostaria de me apresentar aos irmãos que não nos conhecem. Meu nome é Adman Daniel, eu sou, pela graça de Deus, pastor desta igreja, a Assembleia de Deus do Novo Dia. Essa que está ao meu lado se chama Valéria, ela é pastora comigo, nós compartilhamos o pastorado nesta igreja e, graças a Deus, temos andado em vitória. Nós queremos dar a vocês que aqui estão as mais profundas boas-vindas à nossa casa. A casa é de todos nós. Nesses dias estamos hospedando a convenção. Essa igreja é a igreja mãe, vamos dizer assim, da convenção onde tudo começou. E para nós é uma alegria poder receber a todos os que vão participar dos trabalhos. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que são os nossos líderes hoje na mesa diretora, em especial ao pastor Giovanni, que é o presidente da nossa convenção, e aos demais que compõem a mesa. Nós queremos tratá-los aqui com muito carinho e especial deferência. Queremos realmente tê-los aqui com o melhor dos cuidados, com a melhor das gentilezas. E, em nome de todos os que estão servindo aos irmãos aqui neste tempo, eu gostaria de pedir igual deferência, igual carinho, igual paciência, igual amor para conosco nesse serviço. Tá certo?
Nem tudo vai sair perfeito. Perdoe-nos já de adiantamento, eu peço perdão aos irmãos por aquilo que não sair perfeito, mas, por favor, perdoe-nos, releva alguma coisa aí, tá certo? Nosso desejo é servir-vos com o melhor das nossas forças. Nós dois estamos à disposição dos irmãos e das irmãs para o que precisarem durante esses dias aqui, tá certo? Precisar de qualquer coisa, pode procurar a gente sabe onde é que funcionam as coisas aqui, onde que está a água, o registro, né, o banheiro e tal. Procura as coisas da convenção com o presidente, aí você vai nele, pergunta tudo para ele, tá certo? Aonde que é a tesouraria e tal. Se quiser saber onde é a tesouraria da igreja, eu informo, mas a tesouraria da convenção você conversa com ele. Tá bom? Estamos aqui às ordens para vos servir com cuidado e com carinho. Tá, querido? Tá certo, amados? Sim. Amanhã vocês vão identificar a equipe que estará trabalhando, toda ela com coletes. Elas estarão com coletes amarelos, bonitões, prontos para vos servir. Muito bem-vindos, Deus abençoe a todos, esse é o nosso desejo. Amém? Amém. Está falado. Deus abençoe. Pastor Alfa. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e uma boa noite a todos. Iniciamos nesse momento a cerimônia de abertura da 105ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Distrito Federal, CEADIF, 40 anos. A Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Distrito Federal foi fundada em 16 de maio de 1977 e é vinculada à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB. Sua formação atual tem a participação de 160 campos eclesiásticos, na grande maioria dos estados brasileiros, e atualmente é composta por 219 pastoras, 1.918 pastores, 931 evangelistas, totalizando 3.068 ministros e ministras do Evangelho. Neste momento, vamos acompanhar a entrada das bandeiras das igrejas filiadas à CEADIF, que serão conduzidas pelas esposas dos pastores presidentes.
Solicito a todos os presentes que fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Tomem assento, por favor. Convido o senhor presidente da SEADIF para fazer a abertura oficial da 102ª Assembleia Geral Ordinária da SEADIF. Queridos e queridas, a paz do Senhor. Primeiramente uma correção, é a 105ª, não é isso? Então, cumprimento mais uma vez, agora de forma especial, porque temos pastores aqui, vindos de várias partes desse território nacional. Então, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos na capital federal, nessa igreja mãe, como disse o pastor Adma Daniel, nosso presidente anfitrião, a quem agradeço. Mas pela palavra ainda na cerimônia que envolve esta Assembleia Geral, eu a declaro aberta. Queridos pastores e pastoras, nós teremos ainda nesse momento de prelúdio alguns louvores. E ouviremos logo, muito breve já, a palavra do Senhor, mas eu quero que conheçam o nosso ministrante da noite, pastor Raifran Batista. Ali está ele, é vindo do Maranhão, presidente da igreja em Santa Inês, e será ministrante aqui. Vamos com alegria dizer que ele é bem-vindo?
Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu convidei para estar conosco o pastor Cláudio Veiga e seu irmão Júnior, mas eu penso que hoje não conseguiram participar desse trabalho de culto. Então nós vamos ter 2 devocionais, 2 louvores, 2 cânticos. Eu pergunto se o pastor Paulo César poderia conduzir a gente em mais um louvor de adoração. E logo faremos também um momento de oferta e ouviremos a palavra de Deus. Logo depois desse louvor, o pastor, que é nosso vice-presidente, pastor Zé Laerte, vai cumprimentar os irmãos e deixar uma reflexão, uma leitura de palavra. Aleluia. É você mesmo, meu irmão. Vai lá para o teclado. Aleluia. Hino de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Sobe lá. Vê uma harpa com música para ele. Vê lá. Aleluia. Aleluia. Pode aumentar o volume aí com você. Aleluia. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado, sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai
Amém. Aleluia. Saúdo-vos, irmãos, na paz do Senhor. Nós estamos felizes, nós estamos aqui nesta AGO, sabendo que o Senhor está sempre conosco. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, diz a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se eu pudesse dar um tema, e posso, né? Um tema, esse versículo é chamados para frutificar. Cada um de nós fomos chamados para frutificar no reino de Deus. E haverá um dia que o Senhor virá buscar fruto em nós. E a minha oração é que Ele possa encontrá-lo, porque nós fomos chamados com essa finalidade, em santa vocação. Como dizia o sábio Vitor Hugo, que teve a oportunidade de conhecer Jesus na inocência: mais forte que todos os exércitos é o poder de uma ideia cujo tempo chegou. 40 anos na CEADIF. É uma bênção para todos nós estarmos aqui para comemorarmos esses 40 anos de unidade, de crescimento e de edificação. Chamados para frutificar. Nessa hora nós vamos ofertar ao Senhor. Como é bom ofertar ao Senhor. Eu lembro que levei um pastor lá na nossa igreja para falar sobre oferta e dízimo, coisa assim que a assembleana tem uma grande dificuldade. Eu levei um pastor lá do Piauí, e ele falou sobre oferta e sobre dízimo, e nós começamos a ver oferta e dízimo de uma outra forma na igreja. Nós somos muito tímidos para pedir oferta. Nós somos muito tímidos. Também nós ficamos olhando os exageros que as outras denominações fazem, nós ficamos com medo também de ser rotulados. Mas nesse momento é o momento de nós ofertarmos ao Senhor. Quando a gente estuda liturgia, a gente aprende que a oferta é um dos elementos do culto. Então, eu sempre costumo fazer culto na igreja e tirar a oferta. Às vezes o valor é tão insignificante, mas por fazer parte da liturgia, dos elementos do culto, como o louvor, como a ministração da palavra, eu entendo, irmão, que a oferta também faz parte do culto. Muitas das vezes nós falamos que amamos a obra de Deus e nós não queremos investir na obra de Deus. Quem ama, investe. Quando nós investimos na nossa família, porque nós amamos, investimos nos nossos filhos, queremos as melhores escolas, a melhor faculdade, queremos o melhor plano de saúde, porque nós amamos. Quando nós ofertamos na obra de Deus, nós estamos investindo na obra de Deus. Invista a oração na obra de Deus, invista também a oferta no reino de Deus. Como dizia um pastor amigo meu, o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Que Deus abençoe. Eu quero passar. Quem vai? Pastora Alfa vai cantar enquanto nós ofertamos. Ela está ali. Que bênção. Vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos fazer uma oração? Assembleano falou em oração, fique em pé. Mas se você não quiser ficar, não quer ficar em pé, não tem problema. Eu quero ministrar sobre a sua oferta. Eu quero pedir a Deus que a sua oferta. Diz que o dízimo é proteção e a oferta é prosperidade. Então, quando nós dizimamos, nós estamos sendo protegidos. As nossas finanças estão sendo protegidas do devorador. E quando nós ofertamos, então, nós estamos trazendo a prosperidade, o crescimento das nossas finanças na obra do Senhor. Ó Deus Pai, nós queremos abençoar cada ofertante nessa noite e pedir que Tu multiplique as finanças dos Teus filhos, nesse tempo de crise aqui na nossa sociedade brasileira. Ó Deus, abençoa cada um nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Estive em tua casa, me deste de comer, pedi um copo d'água, me deste de beber. Andava pelas ruas sem teto e direção, até que te encontrei, me deste a mão. Mas como foi, mestre amado, que tudo isso ocorreu? Só ajudei gente pobre, gente assim como eu. Eu te direi, meu querido, meu filho por quem morri. Eu era cada pequeno que ajudastes aqui. Eu era um forasteiro, quiseste me hospedar. Estava prisioneiro, foste me visitar. Qual bom samaritano, tu foste meu irmão. Recebe, meu amado, o galardão. Pra mim fizeste essas coisas, viveste como ensinei. No céu um dia, meu filho, eu te receberei. Foste fiel sobre o pouco, o muito então te darei. Entre recebe o abraço de Jesus, o teu rei. Foste fiel sobre o pouco, o muito então te darei. Entre recebe o abraço de Jesus, o teu rei, o teu rei. Glória a Deus. Também informando, nós estamos com esse culto sendo transmitido ao vivo. E além, primeiramente então, por dizer isso, cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelas redes e dizer aos pastores, você pode marcar esse momento. Foi preparado para você na saída da igreja, você vai ter a oportunidade de tirar fotos. E tem um painel muito bonito com a logomarca dos 40 anos da convenção. Também a logomarca da igreja, que é nossa anfitriã. Nossa própria logomarca da convenção da CEADIF, fora essa que é dos 40 anos. E você pode marcar pelo Instagram com o hashtag. Eu queria agora fazer uma oração com vocês, para nós ouvirmos a Deus na instrumentalidade do pastor Raifran. Vou convidar para orar o pastor Rodrigo Lima, orando para que possamos ouvir a Deus nesse momento. Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Fiquemos em pés para que de forma intercessória possamos orar a Deus, para que uma vez mais o Senhor use o seu instrumento para falar aos nossos corações. Amado Deus e bendito Pai, aqui estamos em Tua presença, com os nossos corações abertos, para ouvir a Tua voz, para sermos alimentados pela Tua palavra nesta noite. Oramos pela vida do pastor Raifran Batista, esse instrumento de Deus, este instrumento do Senhor, para que ele venha neste momento nos abençoar com a palavra, não com aquilo que queremos, mas com aquilo que precisamos ouvir da Tua parte.
Senhor, usa teu filho uma vez mais, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Cumprimento a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. Ainda de pé, como os amados irmãos já o estão, abram comigo suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Na verdade, nós desejamos ler tão somente 2 versículos. O primeiro está no capítulo 1 e o versículo 1. E o segundo texto que desejamos ler está no último capítulo, versículo 2. O primeiro versículo, então, diz-nos assim a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Último capítulo do livro de Jó, que é o capítulo de número 42, e o versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Podem tomar assento? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar nessa AGO, atendendo aqui o convite do nobre pastor Giovanni, presidente desta convenção, que esteve conosco mais de uma vez ali no estado do Maranhão, na nossa convenção SEADEMA, presidida pelo pastor Pedro Aldir Damasceno, de quem trago também saudações ao amado obreiro e a todos os convencionais aqui presentes. Quero louvar a Deus por estar nesta igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Adma Daniel, pastor presidente desta igreja, e quero agradecer a Deus o privilégio de participar desta AGO, dentre muitos conhecidos, amigos aqui. Já encontrei alguns maranhenses, parece que maranhense está em todo lugar, irmãos, e já encontrei vários aqui. Quero agradecer a Deus por me sentir assim um pouquinho em casa, viu, irmãos? Quero cumprimentar o pastor Otton, pastor Rodrigo, e é uma satisfação muito grande rever aqui estes estimados pastores, pastor Gilmar, e quero aproveitar a oportunidade, antes de ministrar a palavra, para apresentar aqui rapidamente, eu creio que é só 1 minuto, alguns materiais que nós já publicamos, e eu gostaria de dizer aos amados pastores que Deus nos deu a graça de pastorear, mas também de escrever algumas obras, e temos colocado para a edificação do povo de Deus. Eu tenho aqui perguntas e respostas sobre disciplina na igreja. Há alguns anos eu fiz uma pesquisa no mercado editorial brasileiro, cristão, e só encontrei, pastor, 2 obras de referência. E o presidente da nossa convenção me pediu para ministrar em uma escola bíblica sobre a importância da disciplina bíblica para a saúde da igreja. E eu me senti desafiado, porque o material, de fato, é bem pouco.
na minha congregação, onde trabalhava na época, em São Luís, trabalhei na área 15, na região da cidade operária, por 12 anos. Quando eu acabei de ministrar o assunto pela primeira vez, me vieram pelo menos umas 20 questões sobre o assunto. E, para minha surpresa, quando eu ministrei na convenção, foram mais de 30 questões. Eu achava que era só os irmãos, membros da minha igreja, que tinham dúvidas, quando, na verdade, os pastores da nossa convenção estavam ainda cheios de dúvidas a respeito do assunto, pois é pouco tratado entre nós. E me lancei ao desafio de começar a escrever sobre o assunto. E escrevi cerca de 100 páginas com o seguinte tema: perguntas e respostas sobre disciplina da igreja. Por que ela deve existir? Como ela deve ser executada? E quais os princípios que devem norteá-la? E, finalmente, diversas sobre o assunto. Temos um segundo livro aí à disposição dos irmãos, que é o nosso Cremos, uma introdução às principais doutrinas da fé cristã ensinadas pelas Assembleias de Deus no Brasil. Este já atualizado com os 16 artigos do Cremos assembleiano, ou do Credo assembleiano. É um material que nós utilizamos para seminários nas igrejas, mas também colocamos à disposição da igreja de um modo geral. E eu tenho aqui o que lá no Maranhão é um best-seller entre nós, só na nossa região, grande parte do Nordeste também, que é o livro João Jonas, a biografia do apóstolo dos sertões. Este homem era um missionário húngaro que chegou ao Brasil em 32 e no Maranhão chegou em 33. Na verdade, ele chegou em 26 no Brasil e em 33 ele chegou no Maranhão, quando apenas existiam 2 pastores, um na capital e um no interior do estado. E na época, este homem já vinha de Manaus, com sua carta de recomendação, a Assembleia de Deus começando no estado, e ele foi o nosso maior desbravador. Foi o primeiro pastor autorizado, ordenado pela nossa SEADEMA, a nossa convenção, e se tornou, de fato, um apóstolo naqueles rincões, entre muitos lugares difíceis, sem dinheiro, sem transporte, sem nenhuma tecnologia, utilizando apenas os lombos de uma mula. Ele percorreu milhares de quilômetros e plantou mais de 60 igrejas no estado do Maranhão, Piauí, Tocantins, na época Goiás, e parte da Bahia. Ele faleceu aos 73 anos de idade, mas a biografia que consegui construir a partir dos depoimentos de dezenas de pioneiros que ainda encontrei, alguns que conviveram com ele, este homem era tão cheio do Espírito Santo que os seus auxiliares podiam comprovar facilmente a manifestação dos dons com muita evidência do poder de Deus e a graça de Deus na sua vida. Para você ter uma ideia, ele ganhou para Jesus Alcebiades Vasconcelos e, dentre muitos outros líderes que se tornaram referências da Assembleia de Deus no Brasil, inclusive o pai do estimado pastor Otoniel Alencar, que faço menção aqui no livro, uma honrosa menção, foi auxiliar dele. Otoniel Alencar, genitor do pastor Otton, foi auxiliar deste homem e foi discipulado. Na verdade, ele forjou os primeiros grandes líderes da Assembleia de Deus no Maranhão e grande parte do Brasil. Deus usou João Jonas como um treinador de novos líderes, e eu quero deixar aqui apenas um pequeno exemplo da vida deste homem.
quando ele estava na semana de partir para a eternidade, o pastor Estevão Ângelo de Souza e o pastor Alcebiades Vasconcelos e Nelis Nelson resolveram fazer-lhe uma visita. João Jonas estava acamado em um lugarzinho do interior de Montes Altos, hoje Campo de Montes Altos, na verdade município de Amarante. Estava acamado e já sabia que era o tempo da sua partida, porque Deus o havia mostrado, e ele ajudou a cavar a sua própria sepultura. Depois disso, chamou os obreiros, disse como deveriam fazer, profetizou o futuro da Assembleia de Deus no Maranhão e no Brasil, e descansou. Mas, na semana de partir para a eternidade, aqueles 3 pastores amigos seus souberam que ele estava acamado, estava doente, prestes à morte, prestes a partir para a eternidade. Na época não havia como telefonar, nem mandar um recado assim muito fácil. Nem o correio chegava lá naquele lugarzinho chamado Cabeceira Bonita, que hoje é terra indígena. O que fizeram? Os pastores foram a si mesmo, sabendo que poderiam encontrá-lo. E quando chegaram naquela casinha, que eu tive o privilégio de visitar algum tempo depois, quando estava fazendo a pesquisa, gastei mais de 8 anos e percorri mais de 8.000 quilômetros para fazer a construção histórica da sua vida. Quando aqueles 3 pastores chegaram à porta, antes que alguém desse qualquer recado, o velho pastor, já com a sua voz cansada e embargada, falou lá de dentro: pode entrar. Pastor Nelis Nelson, pastor Alcebiades e pastor Estevão Ângelo de Souza, eu sei que são vocês que estão aí à porta, porque nesta manhã Jesus esteve comigo no meu quarto, me fez uma visita e disse que ainda hoje eu receberia a visita de 3 grandes amigos meus. E os 3 maiores amigos que eu tenho são vocês. Podem entrar. Os pastores entraram falando em línguas no poder do Espírito de Deus, chorando e em lágrimas se despediram do velho apóstolo. Foi assim que a nossa igreja começou. Essa é um pouquinho da nossa história. E é por isso que nós estamos aqui também esta noite, agradecendo a Deus por 40 anos da SEADIF, que tem sido um instrumento de Deus na capital federal e em muitos lugares do Brasil. Glória a Deus. Muito obrigado pela atenção nesse primeiro momento. Mas agora quero chamar a sua atenção para a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu relutei, pastor Giovanni, porque eu gostaria de trazer uma palavra bem pastoral mesmo. E eu até preparei. Mas, de uns 3 dias para cá, o pensamento foi mudando, e eu não entendi por quê. Até agora não entendi ainda. Mas obedeci à direção de Deus para trazer nesta noite essa reflexão neste livro chamado Livro de Jó, que está entre os livros poéticos, mas é destacado como um dos livros de sabedoria. E me veio à mente o desejo de responder uma pergunta, um questionamento, que é feito em muitos lugares, em muitos momentos da vida cristã e da história da igreja. Eu fico muitas vezes analisando porque temos usado a filosofia para responder esta pergunta, temos usado a antropologia, temos usado às vezes conceitos sociológicos e outras teorias para tentar responder à questão
do sofrimento no mundo? Porque sofre o justo. Porque sofrem os filhos de Deus. Porque sofrem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus com tanta dedicação. E, ao ler este livro, algumas vezes, chegamos à conclusão, depois de algumas leituras e algumas pesquisas, que para responder uma questão tão intrigante, para responder uma questão tão séria, que tem atingido todas as sociedades do mundo, todas as civilizações do planeta Terra, para responder tal questão, então nós teríamos que tirar a resposta, extrair a resposta do livro mais importante que existe na face da Terra. A resposta não pode estar em um compêndio de filosofia. A resposta não poderia estar em um conceito antropológico, sociológico, ou uma pesquisa recentemente elaborada por algum sábio, por algum intelectual. Certamente, a resposta mais acertada, a resposta mais apropriada, só poderia estar na Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra inspirada por Deus, o Criador do universo, o Criador do ser humano, o Criador da vida, o Criador da nossa história, aquele que tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não acreditamos em destino, não acreditamos em azar, não acreditamos em sorte. Se não acreditamos nestas coisas, então, como cremos? Como deve ser a nossa fé? A nossa fé está enraizada na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que o nosso Deus é Deus de propósitos, desígnios, planos. O Deus da história. Ele é antes da história, ele está na história, ele é depois da história, ele é o centro da história, ele é maior do que a história e é aquele que resgata o homem dos seus pecados cometidos na história. Então só poderíamos esperar a resposta desse ser extraordinário que é transcendente, mas também imanente. Glória ao seu nome para todo sempre. Não preciso entrar nos detalhes da história de Jó, porque aqui todos conhecem. Estou falando para um seleto auditório de leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia, pesquisadores da Bíblia. E me sinto aqui, pastor Giovanni, que o senhor me colocou numa dificuldade. Eu não tenho o costume de pregar assim em eventos tão seletos. E eu tremo e temo todas as vezes que vou pregar para pastores. Estou pastoreando há 23 anos, pela graça de Deus, já no 3º campo, e agora estamos pastoreando uma igreja com aproximadamente 7.000 membros e congregados, com 80 congregações e pontos de pregação, mas sinto um peso muito grande quando tenho que falar para pastores, pastoras, missionários, veteranos, homens que estão dia e noite com os olhos voltados para este livro extraordinário que é a Bíblia. Mas todas as vezes que recebo um convite desses, costumo não rejeitar, porque entendo que tem um dedo de Deus aí pelo meio, e de alguma forma querendo me ensinar alguma coisa, querendo me trazer alguma coisa nova, e é por isso que aceitei o convite e estou aqui no nome do Senhor Jesus. Bem, por que sofre o justo?
A Bíblia diz no primeiro capítulo de Jó, no texto que lemos, que havia na terra de Uz um homem importante, cujo nome era Jó. Ele era justo, era reto, era temente a Deus e se desviava do mal. Mas ele não era somente um homem temente a Deus. Chama a atenção o texto bíblico na sua biografia, porque este homem era também o mais importante da sua terra, o maior do Oriente, região identificada por muitos como aquilo que hoje nós consideramos, ou aquilo que hoje é conhecida como o norte da Arábia, e outros identificam essa região a 246 quilômetros do Mar Morto. O certo é que a Bíblia diz que este homem era o mais importante da sua região. E não era só isso, era também rico. A riqueza que a Bíblia descreve deste homem é impressionante. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Para a época, isso aqui valia mais do que ouro, valia mais do que títulos na bolsa de valores. Era um homem empreendedor, um homem rico, um homem considerado grande e também fiel a Deus, temente a Deus. Pela descrição dos 42 capítulos do seu livro, entende-se que ele deve ter vivido na era patriarcal, visto que o livro não faz menção da lei. Possivelmente Moisés teria ouvido essa história no tempo em que viveu em Midian e teria sido inspirado por Deus para escrever tal história com alguns objetivos extraordinários. Quais seriam então os objetivos do livro que traz esse nome, o nome do personagem principal do livro? Quais seriam os objetivos de tal livro na Bíblia? Por que ele está na Bíblia? Em primeiro lugar, o escritor, inspirado por Deus, quis mostrar para os leitores como Deus usa geralmente a adversidade e a prosperidade para amadurecer o seu povo. Um segundo objetivo desse livro seria mostrar a grandeza soberana de Deus sobre Satanás e como é que Deus pode usar os piores ataques do diabo para o cumprimento dos seus objetivos e o cumprimento de uma coisa boa na vida de quem ama a Deus. Como é que Deus pode transformar os ataques de Satanás? Como é que Deus pode tomar isso, reverter a situação e trazer um final feliz para quem o teme, para quem o ama, para quem o serve de todo o coração? E um terceiro e último objetivo desse livro seria demonstrar a todo o universo a capacidade que Deus tem em reproduzir o seu amor nas pessoas, em reproduzir o seu amor nos seres humanos, a tal ponto de alguém continuar amando a Deus, mesmo debaixo de sofrimento. De alguém continuar adorando a Deus, mesmo passando por situações adversas. E de alguém continuar amando, servindo e adorando, mesmo sem entender o que está acontecendo. Esta pessoa se prostra diante do Altíssimo e diz: bendito seja o Senhor para sempre. Então o livro tem o objetivo de trazer esta reflexão. E ao pensar na vida de Jó e no seu sofrimento, você sabe,
Este homem que temia a Deus, que amava a Deus, que colocava também a sua família na presença de Deus. De tal forma ele vivia que o seu comportamento, a sua atitude, o seu estilo de vida chamava a atenção de todos os seus vizinhos, amigos, conhecidos. Ele era tão dedicado que apresentava a Deus cada um dos seus 10 filhos. E à medida que os seus filhos comemoravam os aniversários, o seu dia natalício, ele ficava preocupado se, porventura, algum dos seus filhos, tivesse por algum motivo manchado a honra de Deus, ou desonrado ao Senhor, ou blasfemado contra Deus. E como precaução, ele se levantava de madrugada, oferecia sacrifício em favor dos seus filhos e os apresentava a Deus individualmente. Ele expressava um grande cuidado pela sua família, temor a Deus, mas também um grande cuidado pela sua família. De repente, acontece uma reunião em um lugar que Jó não sabe, que Jó não está vendo. As coisas iam tudo tão bem no seu campo, que produzia muito bem, entre os seus trabalhadores, a família bem, tudo ia bem. Mas uma reunião, eu não sei se posso dizer ordinária ou extraordinária, não sei, mas uma reunião cósmica, uma reunião que está além do entendimento das pobres criaturas que viviam naquela época. Os anjos se reúnem perante o Altíssimo e no meio dos seres angelicais aparece Satanás questionando a honestidade de um seguidor de Deus aqui na terra, questionando os bens, questionando a prosperidade, questionando, inclusive questionando o favor de Deus. Inicialmente, parece que a questão é contra Jó, mas no final você percebe que o interesse do adversário era questionar a bondade e a fidelidade do Deus eterno. No primeiro momento, quando Deus aceita o desafio, Jó perde os seus bens e os seus filhos. No segundo momento, ele perde a saúde. Ele perde o equilíbrio da esposa. Ele perde aquele convívio amigável, o bem-estar, a tranquilidade, e conserva apenas a sua vida. Mas o que chama a atenção é que tanto no primeiro como no segundo e no terceiro momento, ele tem uma atitude que deixa todos os leitores boquiabertos, e eu creio que deixa ainda mais o adversário de Deus sem entender nada. Porque quando perde os seus bens, o crente declara, o crente Jó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando perde os filhos e quando perde a saúde, ele diz, nu, eu saí do ventre, nu, voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro momento, quando perde o equilíbrio da esposa, e ela chega ao ponto de dizer, por que não amaldiçoa o teu Deus e morre? Ele diz, você fala agora como alguém que perdeu o juízo. Não é assim, não é assim. Eu continuo crendo. E ao chegar no capítulo 19, versículo 25 do livro, este homem diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. E ainda que eu morra,
nele eu continuarei esperando. Pois eu sei que verei a Deus. Na minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Ele profetiza a ressurreição de uma forma extraordinária. Ele diz: eu verei a Deus. Mas a coisa vai ficando mais tensa, porque 3 amigos seus se aproximam para lhe consolar. E que consolo, hein, irmãos? Que consolo, entre aspas. Nem daria para ser chamado de consolo as palavras que aqueles homens levaram. Pois a Bíblia declara que os 3 amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, eram, não sei se estudantes de uma teologia bastante legalista, que segundo eles só havia uma resposta. A resposta dos amigos de Jó para o sofrimento era uma só. Aqueles 3 amigos podem ler todos os discursos e você vai resumir tudo no que eu vou dizer para você agora, o pensamento deles. O sofrimento é sempre um castigo para o pecado. Essa era a teologia legalista da época, era o entendimento. E por que eles pensavam assim, pastor? Porque um conceito errado sobre Deus leva-nos a ter um conceito errado sobre o ser humano. Um conceito errado sobre o ser humano, um conceito errado sobre Deus, leva-nos a um conceito errado sobre o sofrimento e as adversidades da vida. Portanto, os 3 amigos de Jó resumiram na seguinte sentença: você pecou, você falhou, você está sendo castigado. Em resumo, o sofrimento é sempre um castigo para o pecado. Essa era a sentença e a resposta dos 3 consoladores, dos 3 amigos de Jó. Você sabe que Jó questiona, Jó diz: mas não é assim, eu não pequei, eu não errei, eu tenho certeza que a minha alma está limpa, eu tenho certeza que fui purificado, eu não cometi nenhuma blasfêmia, eu não deixei de ajudar o pobre, eu não traí a minha esposa, eu não enganei os meus filhos, eu não enganei os meus vizinhos, eu estou bem diante de Deus. E por que isso acontece comigo? Para resumir, a gente precisa ver qual era a resposta de Satanás para o sofrimento. Para Satanás, o sofrimento é sempre um meio que ele tem em suas mãos para forçar a pessoa a renunciar a Deus. Quando a pessoa não renuncia a Deus, mas murmura contra Deus. Quando não renuncia e nem murmura, mas se entristece com Deus. Quando não renuncia, não murmura e não se entristece, mas de alguma forma macula, diminui, distancia o seu relacionamento com o eterno, enfraquece a sua comunhão, perde o fervor, por não entender as circunstâncias adversas que lhe ocasionam sofrimento, angústia, dor, lágrimas, ao ponto de não entender, e muitos às vezes de fato não suportam. Então acompanhe o raciocínio. Para os amigos de Jó, o que é o sofrimento? Por que o justo sofre? Qual é a resposta para o sofrimento? Elifaz, Bildade e Zofar. Só tem um conceito: o sofrimento é sempre um castigo pelo pecado, por causa do pecado. Para o inimigo das nossas almas, para o inimigo de Deus, o sofrimento é uma forma que Satanás tem para forçar a pessoa a renunciar a Deus.
Mas aparece um quarto amigo de Jó. Quando chega no capítulo 33, um amigo inclusive mais jovem que se apresenta dizendo que é mais jovem do que os demais. E ele tem um outro conceito. Ele não concorda com os três primeiros. Ele apresenta uma teologia diferente. Ele apresenta um conceito diferente. Ele melhora um pouco, mas não diz tudo. Ele melhora, mas não diz tudo. Ainda não é a resposta plena. Ele diz que o sofrimento é usado por Deus para corrigir ou disciplinar. E ele fica neste conceito. Já estamos na terceira resposta. Bem, está certo o conceito dele, mas não é pleno, não é tudo, não é completo. Aí vem o que a gente poderia resumir do pensamento de Jó, através dos discursos que ele responde. Jó tem dois pensamentos a respeito do sofrimento. No primeiro momento, Jó entende que o sofrimento é apenas para o iníquo. O sofrimento não é para o justo. O sofrimento não é para quem teme a Deus. Daí, a razão de Jó ficar tão angustiado ao ponto de perguntar para Deus 16 vezes: por que isso está acontecendo comigo? Jó pergunta 16 vezes: por que eu? Por que comigo isso está acontecendo? Jó lamenta 33 vezes. Além das 33 lamentações, ele dirige a Deus 16 perguntas, 16 questionamentos. E qual é a resposta que temos para essa pergunta no livro de Jó? Em dois momentos, Jó nos ajuda a entender. No início, ele declara que o sofrimento é apenas para o iníquo, não é para o justo. Mas, logo depois, mais tarde, no capítulo 23 e o versículo 10, ele declara que o sofrimento é um processo refinador divino para produzir o ouro puro. É um processo refinador divino para produzir o ouro puro. Em parte, Jó concorda com Eliú, discorda plenamente de Elifaz, Bildade e Zofar, e concorda em parte com Eliú. Mas a resposta, queridos, a verdadeira resposta não é a de Satanás. A verdadeira resposta não é a dos três amigos de Jó. A verdadeira resposta não está com Eliú, o quarto amigo de Jó, o quarto discursador do livro. A verdadeira resposta também não está com Jó, apesar de ser ele o personagem principal do livro. Quem dá a resposta verdadeira é o Criador da vida, é o Deus Todo-Poderoso, que nos criou e que nos sustenta com o seu poder e com a sua graça. Ele é o Deus soberano. Ele tem soberania sobre a vida. Ele tem soberania sobre a nossa família. Ele é soberano na salvação e Ele é soberano também no nosso ministério. Ele é soberano em tudo. Ele é grande, Ele é supremo, Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso. E é por isso que Jó declara no capítulo 42 e o versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A soberania de Deus é a pedra que tem sustentado a maioria dos homens e mulheres de Deus no decorrer da história. Muitos deles envolvidos em profundas angústias. Muitos deles envolvidos em grandes problemas. E aí a gente lembra Martinho Lutero, lembra os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores, os nossos primeiros grandes missionários. A gente lembra os fundadores da nossa igreja.
A gente lembra os pioneiros do movimento pentecostal, enfrentando lutas, dificuldades, sem recursos, sem apoio das autoridades, muitas vezes sem um teto, sem um lugar de repouso, sem o apoio da sociedade. E tudo indicava que o trabalho não iria prosperar. E em que eles estavam confiantes? Eles confiaram única e exclusivamente na soberania deste Deus que nós adoramos, neste Deus que nós servimos. E Deus sabe por que estamos aqui esta noite. Deus sabe por que estou aqui essa noite trazendo esta palavra. Deus sabe por que você está aqui essa noite. Ele sabe, Ele tem um propósito. Você está onde está porque Ele está tratando contigo acerca de alguma coisa que Ele quer trabalhar na tua vida. Você está passando por onde está passando porque Ele está permitindo. Ele é soberano. O patriarca declara no fim de tudo, depois que ele escuta a resposta de Deus. E antes de encerrar, me permita dizer, Jó ouviu a opinião dos seus amigos, não concordou com elas. Talvez ele não tenha ouvido diretamente a opinião do inimigo de Deus, mas ele deve ter sido tentado a concordar com o inimigo de Deus. Jó ouviu a opinião de Eliú e Jó sabia qual era a sua própria opinião. Mas no capítulo 38, a Bíblia diz que apareceu o Senhor no meio de um redemoinho. Quem apareceu? O próprio Deus. Deus veio trazer a resposta para o seu servo fiel. Tua pergunta não ficará sem resposta. Tua oração não ficará sem resposta. Teu problema não ficará sem uma solução de Deus. Parece que está demorando. Você não está entendendo o que está ocorrendo. Mas o Deus que esta igreja serve é soberano. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus está no controle, Ele não perdeu o domínio, Ele está sentado no trono. Aleluia! E chama a minha atenção, como foi que Deus apareceu? Deus apareceu no meio de um redemoinho, pastor Reginaldo, no meio de um redemoinho. O que é redemoinho? Um encontro de forças. Forças. Por que acontece o redemoinho? Eu nunca fiz uma pesquisa muito profunda, mas superficialmente e com uma pequena atenção, você sabe que o redemoinho acontece porque eventos contrários se chocam, se encontram, e não tendo espaço suficiente ali para passar um pelo outro, acontece aquele movimento vertical, um encontro de forças. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que o nosso Deus é tão grande, o nosso Deus é tão soberano, que para mostrar sua glória ao seu povo e ao seu servo, Ele traz a resposta, ainda que seja no meio da pressão. No meio da maior pressão, Deus se manifesta e fala com aquele que o ama, com aquele que o teme, com aquele que o serve. Deus falou do meio de um redemoinho, um encontro de forças. Aquele redemoinho, meus irmãos, representava a vida do patriarca Jó. Vento contrário de um lado, vento contrário de outro lado, perde os bens, perde os filhos, perde o equilíbrio da esposa, perde o aconchego dos amigos, perde o conforto, perde a tranquilidade, a saúde, perde tudo. Já estava perdendo a própria vida, o seu corpo entrando num estado muito difícil.
muito difícil, se decompondo como que ele ainda em vida. Todo tipo de vento contrário. Mas no meio de um redemoinho, aparece o Deus Todo-Poderoso respondendo ao seu filho, respondendo ao seu servo. E sabe o que me admira? É que quando Deus aparece, Deus não aparece dizendo: olha, isso aí está acontecendo, por isso e por aquilo. Não, Deus aparece fazendo perguntas. E Deus faz 42 perguntas. Do capítulo 38, 39, 40 e 41. Deus faz essas tantas perguntas. E aí ele começa a mostrar o seu poder. O que ele está respondendo para Jó? Ele está mostrando para Jó que ele é grande. Esse livro mostra a grandeza da pessoa de Deus, mas mostra também a grandeza do poder de Deus, a grandeza do programa de Deus, a grandeza dos propósitos de Deus, a grandeza do povo de Deus, a grandeza do amor de Deus, a grandeza da graça de Deus, a grandeza da soberania de Deus, a grandeza do controle de Deus sobre tudo e sobre todos. E ele começa: Jó, onde tu estavas quando eu criava os céus? Onde tu estavas quando eu colocava os limites do mar? Onde tu estavas quando eu sustentava a terra sobre o vazio? Onde tu estavas quando eu formei o frio, formei o vento norte? Onde tu estavas quando eu selei a mão de todos os homens, coloquei uma impressão digital em todas as criaturas? Certamente tu já vivias, porque tu vives, aí Deus ironizou. Certamente tu sabes porque tu já existias. Depois que Deus faz todas as interrogações, o patriarca se prostra diante do Eterno e diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora é que eu sei quem de fato tu és. E enquanto ele orava pelos seus amigos, não era por ele, enquanto orava pelos seus amigos, Deus quebrou o seu cativeiro e lhe deu tudo em dobro para a glória e para o louvor do seu nome. Só teve uma coisa que Deus não deu em dobro, pastor Giovanni, o senhor sabe disso. Deus não deu. Deus não deu. Muito bem, pastor Daniel. Permita falar só uma parte do nome. Adma Daniel. Assim, ok. Deus não deu o dobro de mulheres, Deus não deu o dobro de filhos. Sabe por que Deus não precisou dar o dobro de filhos? Porque ele já tinha. Ele já tinha os 20 filhos. 10 foram na frente dele, estavam lá esperando, e 10 estavam aqui com ele. Ele não podia dar, não precisava do dobro, porque ele já os tinha, ele não perdeu os seus filhos. Eles apenas foram à frente do patriarca, para o paraíso, até o momento do encontro eterno, como nós sabemos. E agora a última resposta de Deus para o sofrimento, através dessa aparição de Deus, dessa forma que Deus se apresenta. Fique de pé, nós já vamos encerrar. Sabe o que Deus nos diz? Deus nos responde que o sofrimento é um privilégio que Ele dá ao seu povo, aos seus servos, para que o ajudemos a cumprir algum grande propósito que Deus tem, que a gente nem sabe, a gente não entende como é que se processa isso. Então, quando nós suportamos o sofrimento, as circunstâncias adversas, nós estamos contribuindo com o Senhor, cooperando com Deus no cumprimento de algum propósito
que a gente nem sabe. Nesse caso, no caso específico de Jó, Deus queria refutar o próprio Satanás. Deus estava provando para o seu inimigo que é possível haver homens e mulheres aqui na terra que o amam quando não tem dinheiro, que o amam quando não tem saúde, que o amam quando perdem os seus bens, que continuam adorando no meio das dificuldades. Então Deus estava dizendo: olha aí, tu não disseste que ele iria zombar de mim, tu não disseste que ele iria blasfemar de mim, mas ele não blasfemou, ele continua sendo meu servo, meu adorador, meu filho, e continua temendo ao meu nome. A segunda resposta de Deus é que o sofrimento é um apelo para a gente confiar quando a gente não entende. E por último, o sofrimento pode ser um meio para Deus trazer alguém a tal ponto que essa pessoa chegue a um estado em que não saiba mais o que fazer e que se sinta tão indefesa que somente Deus poderá ser o seu defensor. É isso que Deus promove. O sofrimento pode ser uma ação de Deus para trazer alguém para perto dele, de tal modo que essa pessoa envolvida com o sofrimento, envolvida com a circunstância adversa, olhe para todas as direções e não tenha a quem recorrer, a não ser única e exclusivamente o Criador dos céus e da terra. Em outras palavras, a pessoa chega a um ponto onde não há mais saída a não ser por meio dele. Porque Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem deu a ele primeiro para que lhe fosse recompensado? Quem pode questionar o Criador? Quem pode questionar a soberania do grande Deus, Criador dos céus e da terra? No versículo 36 de Romanos 11, Paulo encerra dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu não sei o que você está passando na tua vida familiar, na tua vida pessoal ou na tua vida ministerial, mas você está aqui no lugar certo, diante dele, e ele acaba de falar comigo e com você que o controle é dele, o poder é dele. Ele controla o universo, ele controla as nossas vidas, ele controla o meu ministério, ele controla o teu ministério, ele controla o nosso futuro. Ele nos ama, ele quer o melhor para mim e para você. Levante uma de suas mãos comigo. Pai amado, em nome de Jesus, que esta palavra fique gravada em nosso coração e que o Senhor continue sendo soberano em nossa vida, para a tua glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Meus irmãos, bom este lugar, né? Ouvindo a Deus, como ouvimos, Deus continue abençoando o pastor Raifran Batista. Quantos me agradece a vinda dele a essa abertura festiva. Deus abençoe, pastor. O senhor deu várias vezes a palavra de que não sabia por que estava dizendo, mas nós sabemos por que ouvimos. Deus é fiel. Bem, ele falou dos livros que Deus tem dado a ele a oportunidade de escrever, e na saída da igreja você encontra lá dois pastores, o pastor Henrique, que está lá com esses livros. Adquira. Eu fui presenteado quando estive no Maranhão, uma das vezes que lá estive, esse de João Jonas. Como mexeu comigo, como me acrescentou. Eu já agradeci o Raifran esse presente, que foi um presente dos mais excelentes.
Bem, eu queria que vocês ouvissem, já nos avisos, agora caminhando para os avisos, a voz do pastor Ferreirinha. Pastor Ferreirinha é pastor, é um amigo e ele está a serviço aqui da CGADB. E nós queremos saber o que ele tem de novidade para nós. Senhor presidente, doutor Mesa, senhores convencionais, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos, desde já, agradecer a Deus pelo carinho do pastor Giovanni conosco, ele que é um parceiro nosso ali, é um amigo que sempre tem aberto as portas para que assim a gente possa prestar do serviço que a CGADB tem o melhor, dentro das nossas limitações, claro. Nós estamos em uma campanha desde a semana passada, quando no dia 30 e 31 foram os dias da reunião da mesa diretora, e o nosso presidente, pastor José Wellington da Costa Júnior, ele vendo a demanda de ministros inadimplentes com a questão do artigo 8 e o inciso 3 do nosso Estatuto Social, que são as contribuições anuais, ele entrou em acordo com a mesa diretora e foi baixada uma resolução de que aqueles ministros que estão inadimplentes dos anos de 2012 a 2016 foram alcançados com a resolução de um desconto de 50%. É isso pagando, claro, em espécie, né? No caso que a gente chama à vista. No cartão de crédito, dividido o valor em até 10 vezes. Isso lembrando que alguns ministros que estavam inadimplentes desde 2007, mas, sendo acobertado com o artigo 206 do nosso Código Civil, foram assim, tiveram as isenções e o perdão dessa dívida. Então ficou somente 2012 até 2016. O 2017 não é o caso, pois o ano está em curso. Esses que estiverem adimplentes com 2017 receberão as suas credenciais inteiramente grátis. É uma campanha que o nosso presidente observou e foi uma hora muito própria e que está dando certo. A nossa tesouraria está de plantão, diuturnamente. Nós temos um serviço que já está disponível também no site de plantão e nós estamos atendendo pessoalmente nas convenções, dentro das nossas limitações. Hoje, por exemplo, está funcionando a convenção de Carezo, a convenção SEADER, a nossa, aqui hoje. Amanhã nós teremos, aliás, sábado teremos também Redenção, teremos também na próxima semana Cadesgo, enfim, todas as equipes estão visitando as convenções e trazendo a palavra do nosso presidente dentro do que tange a tesouraria e as contribuições da CGADB. Estaremos atendendo os amados convencionais amanhã até às 9 da noite, ou seja, às 21 horas. Um horário meio que mais gigante, mas que é interessante atender desta forma, pois não poderemos estar atendendo no sábado, haja visto a outra demanda que temos em uma outra convenção. Quero agradecer ao pastor Giovanni e dizer que estamos sempre à disposição, viu? E o senhor continua nos orientando, tá certo? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. É boa essa notícia, não é verdade? É claro que alguém vai falar assim, por que não fizeram isso antes? Porque eu paguei para voltar, paguei o valor total, né? Bom, nós queremos apresentar a vocês pessoas muito nobres que participam da nossa programação e são ministrantes para eventos dessa GO festiva. Eu queria que ficasse de pé a pastora Sara com seu esposo, pastor Fábio. Onde estão eles? Aqui à esquerda, né? Para nós é uma alegria recebê-los, são também vindos lá do estado do Amapá. E para nós, vocês moram mesmo em Macapá, não é isso? São de uma convenção congênere, que é a convenção lá do estado, né? E o pastor Lúcio França é o presidente daquela convenção, um amigo nosso, recomendou o nome da pastora, né, Sara, para ministrar aqui. E ela vai ficar com as mulheres logo no sábado, que será aquela participação de ministração para todas as mulheres, esposas de ministros, as que são pastoras
evangelistas ficam aqui, nesse ambiente que nós estamos, com as deliberações e participações que aqui temos. Obrigado, Deus abençoe. Também o pastor Erivaldo de Jesus, fique em pé, por favor. O pastor Erivaldo é chegado, está vindo lá de São Paulo, vai ministrar para nós no sábado também pela manhã aqui. Uma bênção e será, eu sei. Ele tem uma Bíblia que, inclusive, tem comentários de rodapé dele mesmo. E ele deve ter trago materiais, porque ele tem vários sermonários, várias concordâncias bíblicas. Inclusive, ele é privilegiado, tem uma mente muito brilhante para memorizar isso, né? E vai ser uma bênção ouvi-lo aqui no sábado pela manhã. Ele está acompanhado, me parece, com um cunhado, não é isso? O irmão João? Ô, irmão João, que bom o senhor conosco, Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe. Eu queria agradecer aqui a pastora Eronildes. Eu sei que ela não está, né, pastor Daniel? Mas que ela fique recebendo o nosso agradecimento. Nos presenteou ela para que na pasta dos ministros aqui, é claro que não são todos, porque as inscrições, acreditamos que vai ultrapassar esse limite, queremos até que faça ultrapassar, mas nós temos uns livros que estão colocados nas pastas, e quem está se inscrevendo antecipadamente, ou quem já fez inscrição hoje, talvez até amanhã de manhã ainda consiga alcançar pastas que tem um livro dentro, do nosso pastor Sóstenes, que está em memória, ele deixou vários livros escritos, não sabem disso, dedicava-se a detalhes da palavra, né, a explicar bem um texto bíblico, e está para nós, e pregava sempre com muito testemunho, com muitas histórias. E há um livro que vocês receberam que é Sorrindo e Aprendendo, está na pasta, e lá fora tem os outros livros, outros títulos dele, que você pode adquirir. Ele nos deixou, além de um grande legado, também deixou esse legado escrito, né? Bem, obrigado. Eu quero lembrá-los da programação de amanhã, até porque preciso fazer. Nossa convenção, ela tem sessão começando na forma que é para nós. Nós não colocamos muito cedo porque Brasília tem um problema com trânsito. Então a gente começa amanhã aqui às 9 horas, com o louvor, e já 9h30 começamos com a sessão. E ouviremos amanhã pela manhã o pastor Cláudio Gama. Este é do Rio de Janeiro. Indicação do pastor Otto, pastor Rodrigo, né? Foi um bom nome, inclusive, vai ser uma bênção amanhã pela manhã. Já está em Brasília, está aqui próximo a nós, que pena que não conseguiu estar para o culto, né? Mas vamos ouvi-lo amanhã, com certeza, e será uma grande bênção. E à tarde, como está aqui na programação, é a carta que vocês estão recebendo também, e também está na pasta, programação, 14 horas, tem a retomada da sessão, com ministração. De manhã, amanhã de manhã, temos ceia, né? Ceia do Senhor. Vamos estar de pés? Convidar aqui o pastor Otton para fazer essa oração de encerramento. O pastor Otton é nosso vice-presidente e para nós muito enriquece. Cada participação dele conosco na mesa sempre de bênção para nós, e é um nome que acrescenta muito na nossa equipe de trabalho e mesa diretora. É bondade do pastor, porque ele é meu amigo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, somos gratos a Ti por esta reunião tão abençoada, Senhor. Por tudo quanto ouvimos. Que esta palavra fique gravada em nossos corações. Nos despede na Tua santa paz. Nos leva em paz e em segurança para os nossos lares. Nos prepara para as reuniões plenárias de amanhã. Por isso, somos gratos em nome de Jesus. Amém. Obrigado ainda. Pastor Francisco, também vice-presidente, vai dar a bênção apostólica. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja na terra, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Um abraço.